Então, vamos convocar o Miguel Daoud, né, para comentar essa situação, Daoud, porque me chama muita atenção, né, essa última produtora que apareceu na matéria da Elisa Manicheski, em que ela fala que para poder plantar ela precisou recorrer ao fiado, né, pedindo fiado para poder ter as sementes ali e ainda um CPF do vizinho para poder também concluir a produção. Parece, a gente ri aqui, mas isso é trágico, né? Para um país que se diz o país do agro nesse momento. Agora, essa questão do proagro e a questão da falta de recursos, embora sejam coisas diferentes, parece que convergem para o mesmo problema, que é a questão do cobertor curto, né? Falta de dinheiro. Como é que você vê esse cenário, Daoud, e a perspectiva, né, pensando no agro aí nos próximos anos? Boa noite. Boa tarde, Petri. Ah, boa noite. Sempre falo boa noite. Petri. Boa tarde, Daoud. Boa tarde. Ah, meu Deus. Petri ainda me chamou a atenção. Daoud, não vai falar boa noite. Pode deixar, Petri. Mas ele falou, né? Bom, vamos lá. Essa é uma situação complicadíssima, né, que o produtor rural vai enfrentar mais para frente. A posição do governo hoje, que nós vimos na voz do ministro Haddad, como funciona o Proagro? O Proagro, você tem uma qualificação de um enquadramento para você ter certos financiamentos. E aí, automaticamente, vem a garantia deste financiamento no caso de perdas. Só que como funciona isso? O Banco Central recebe dos bancos, no caso da ocorrência de um evento, e o banco paga e depois o Banco Central manda a conta para o governo, né? Em 2023, o cálculo do Proagro que o governo desembolsou está na casa aí de 10 bilhões e 300 milhões de reais. Evidentemente que 2024 já subiu, está na casa de 12 bilhões devido exatamente a esses extremos climáticos que vêm afetando a agricultura fortemente. O governo está dizendo o seguinte, vai ter um orçamento. E eu, mais ou menos, já descobri qual é esse orçamento. Vai ser na casa aí de 5 a 6 bilhões. Então, todas as despesas que o governo vem tendo hoje, né, em 12 bi, que não estava no orçamento, ele vai limitar ao valor em torno disso. E aí, o Banco Central os bancos só vão poder pagar, né, este valor. Mas aí o governo, o Ministério da Agricultura, que inclusive o ministro Fávaro poderia se manifestar sobre isso, né, ele vai mudar o enquadramento do Proagro em relação aos produtores. E, na minha opinião, isso vai deixar de fora muitos produtores, que não vão ter acesso, né, a essa garantia. E aí nós estamos vendo essa situação do Rio Grande do Sul, que é uma situação lamentável, né? O que mais eu fico chateado com isso é que o governo prometeu que resolveria essa situação e não está resolvendo. Ele fala, eu vou criar um fundo garantidor, que ele está querendo também fazer com o Proagro, mas isso não funciona nessas condições. Então, as pessoas têm que pedir para financiar em nome de parente, em nome de amigos, em nome de vizinho, porque o governo falou que ia tirar, desnegativar essas pessoas, e isso não aconteceu. Então, a ideia do governo, né, neste momento, é apertar tudo que ele pode para enquadrar as despesas dentro do arcabouço fiscal. Então, por isso que o mercado não gostou. O governo não cortou nada. Ele falou, olha, eu tenho essa regra. E tudo que está fora dessa regra, que for indexar as despesas para aumentar a dívida, está fora. E o Proagro é um deles. Então, o Proagro vai estar fora disso. Então, a dificuldade que o produtor rural vai ter, principalmente, né, esse gaúcho, o produtor rural gaúcho, que já perdeu, vão ter cada vez menos garantia e, evidentemente, dada a sua situação de crédito, não vão ter crédito. Agora, aí, Petri, eu acho que o Ministério da Agricultura ele precisava ter uma estratégia. Não, porque eu vou exportar mais, eu vou fazer isso. Ótimo, ministro, ótimo, exporta mais, faça o que o senhor quiser. Mas o senhor tem que cuidar desse pequeno produtor que coloca comida na mesa do brasileiro. E o senhor não está cuidando. O pequeno produtor hoje, ele está numa situação que, com o dólar
no patamar em que está, vai ficar muito barato comprar comida lá fora, né? Aliás, o Brasil vender. Então, nós temos um desarranjo na economia, ministro, que exige uma atuação. Eu acho que é bom nós levarmos os nossos produtos para o exterior, mas melhor ainda é ter projetos factíveis, não demagogos e políticos e não populistas, que resolvam a situação desses produtores. Então, na medida que as coisas vão avançando, a gente percebe que é o que o mercado está fazendo, ele está enxergando lá na frente um cenário difícil e já está trazendo a conta para o presente. E na agricultura é a mesma coisa. Essa dificuldade vai acontecer, porque os eventos climáticos eles vão ocorrer com mais intensidade. E dependendo da região e da forma como ele ocorre, ele atinge e provoca catástrofe em cima da população. E o campo, como em sua maior parte, está sendo vítima disso. Agora, ministro, será que é difícil o senhor entender isso? O senhor que está bem com o presidente Lula ali, né? Numa boa, negocia com ele uma estratégia para salvar esse pequeno produtor, principalmente do Rio Grande do Sul, né? Porque senão nós vamos partir para uma situação muito difícil. Então, Petra, meu comentário é esse. Eu não estou aqui fazendo crítica, eu estou fazendo um apelo diante do bom senso e da inteligência para que essas pessoas que são responsáveis por isso possam equacionar esses pequenos produtores, porque é lamentável. Isso vai se acumular e chega uma hora que se torna impossível nós termos uma realidade, né, da nossa economia. Perfeito. Infelizmente, eu vejo assim, governo populista que visa a eleição acaba complicando muito a vida daqueles que querem trabalhar. Vou encerrar a questão do desemprego. Você viu quantas pessoas tem na informalidade, Pé? Que não paga INSS, por isso o rombo aumenta. Maior número desde 2006. É isso aí. Agora, não, o desemprego está ótimo, ótimo desemprego, mas e a informalidade? O sistema previdenciário quebrando. As empresas não podem contratar porque custa muito caro. É isso que nós temos que ter. Nós temos que ter cognição para entender essas estratégias para fazer esse país andar. Aí as pessoas falam, Daúde, você é exagerado, hein? Você é agressivo, você... Não, é o meu estilo. Eu nunca ofendi ninguém, nunca desejei mal, nunca quis ir contra o meu país, mas eu quero ir contra a incompetência de muitos que estão na gerência desse país. Perfeito. Boa tarde, então, Daúde. Nos vemos à noite, né, no Rural Notícias, quando então falarei para você boa noite. Vai me dar boa tarde à noite. Tá bom. Aqui no estúdio a gente não sabe se está tarde, se está noite, estou acostumado a falar boa noite. Obrigado, Daúde. Até a noite. Tchau. Até a noite.